A paz de Cristo, eu estou aqui em Isaías capítulo 60, versículo 10, que diz assim, é só essa expressão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Deus está falando para Israel, ele fala sobre duas coisas, no meu furor e na minha graça. No furor de Deus, ele sempre nos castiga, né? Deus é amor, mas é fogo destruidor. Ai daquele que cair no furor de Deus. A vida fica toda enrolada. A vida fica realmente caída. Não tem nenhum que escape da mão de Deus. Quando Deus quer agir, quando Deus quer disciplinar, ele sabe castigar. Ele castigou aqui Jerusalém por... Jerusalém não, também, né? Mas o povo de Jerusalém foram levados 70 anos lá para o cativeiro na Babilônia, né? Por causa do castigo. Sempre a história de Israel foi assim, um atrás do outro. Desde quando começou a existir o povo lá do Egito, lá no meio do deserto, eles pecaram, eles erraram, aí entraram na terra de Canaã, em Gigal, erraram lá em Siló, depois erraram lá em Jerusalém, tanto que perderam dois templos, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel. A vida de Israel sempre foi assim de erros e pecados, como nós. Nós vivemos sempre em erros, que nem o apóstolo Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me levará do corpo dessa morte? Realmente, nós somos vendidos à escravidão, né? Nós não podemos nunca, né, acusar alguém, porque nós, né, somos como trapos de imundície, conforme diz a Bíblia, né? E nesse erro de toda a história, desde do começo ali do Egito, passando por todos esses lugares, né? Sempre nós vemos o castigo de Deus, como Deus castigou, né? Começou o castigo do Senhor por causa do pecado ali no Éden, né? Quando Adão pecou e aí foi... Caim matou Abel, depois houve o caso de Sodoma e Gomorra, mas sempre a gente vendo o castigo de Deus, né? Deus não aceita o pecado, Deus não aceita o erro, né? Deus é santo, ele mesmo diz, sede santo, porque eu sou santo, perfeito, eu sou perfeito. Então, aqui a Bíblia está dizendo que no meu furor te castiguei. Meu Deus, se você vai ver a história de Israel, de Jerusalém, dos judeus, é uma história toda de castigo. Você vê o Holocausto, né? Até hoje, com que os judeus são tratados, nesse caso que houve aí, o Hamas fez, geralmente tudo isso erros de Israel. Tem uma expressão bíblica que diz, se Israel me ouvisse, ele comeria do fino trigo e do mel que escorre pela rocha, né? Então, Israel viveu sempre assim em castigo. Mais uma coisa que eu quero passar para vocês, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Você vê que apesar de todos esses castigos, de todas essas desventuras que Israel passou, estão de pé. Então lá, agora está Israel contra Irã, né? Estão de pé, tem as melhores armas, tem o maior arsenal quase que do mundo, né? Estão lá sempre, isso é a misericórdia. Se não é a misericórdia do Senhor em Israel, Israel que eu diga, né? Se o Senhor, ele mesmo diz, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, né? Então, essa graça, Deus amou o mundo, o homem, Israel, você, a igreja, de tal maneira que não poupou o seu único filho, para todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vamos fazer uma oração. Talvez o que mais você precisa agora é da misericórdia, né?
o castigo, o furor, você já tem. Você tem, já viveu, já passou várias vezes, né? E agora que você está aprumando, você cai outra vez, né? Então nós vamos pedir essa misericórdia, que o Senhor mais uma vez, né, seja misericordioso. A misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos destruídos. Oremos. Meu Deus e meu Pai, conforme Israel, nós somos mesma coisa. Nós não temos que criticar do povo de Israel, do judeu. Nós não temos que criticar de Adão, não temos que criticar de Davi com o adultério, não temos que criticar quando Judá matou também, oh Deus, tantas atrocidades, não temos que criticar Salomão, Deus, não temos que criticar Sansão, não temos que criticar Moisés quando bateu violentamente na pedra, não temos, porque nós, Pai, somos, como diz a expressão, farinha do mesmo saco. Nós, ó Deus, ainda bem que o Senhor conhece que nossa estrutura é pó, o Senhor sabe que nós somos pó. Então nós viemos pedir essa misericórdia que é manifestada desde lá do Éden. Ó Deus, quando caiu, Pai, o teu furor, caiu a tua ira, ó Deus, o Senhor encheu de água o planeta, ó Deus, e morreram todos, a não ser aqueles que entraram na arca, Pai. Mas o Senhor, Pai, colocou no céu um arco, um anel, Pai, que é o arco-íris, ó Pai, que fala sobre a misericórdia, Pai. Ó Deus, nós pedimos, Pai, olha, Pai, para esse arco-íris, olha, Pai, para esse sinal que o Senhor colocou, esse arco que o Senhor colocou no céu, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de cada um de nós, porque, Pai, esse não é o último pecado que temos. Temos até chegar aí, Senhor, nós vamos de tropeço. A tua palavra diz que o justo tropeça 7 vezes. Então eu quero, Pai, orar e pedir por cada um, Pai, que cada um de nós possamos atingir o alvo, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, obrigado, Pai, pelo teu perdão que o Senhor dá a cada um de nós, Pai, porque se não é as misericórdias, é o motivo de nós não sermos destruídos, diz a tua palavra. Limpa, Pai, nos de tudo, de pensamento, de palavra, de olhar, de desejos, Pai, toda obra, Pai, em nós, Pai, pedimos, Pai, perdão, renova, Pai, em nós o Espírito, Pai, inabalável, e não retires, Pai, o teu Santo Espírito de nós, Pai, essa é a nossa maior preocupação. Muito obrigado, Pai, agora cremos, confessamos, ó Pai, que estamos agora livres de todo erro, cada misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Nós vimos, né, aqui em Isaías 60, versículo 10, diz, porque no meu furor te castiguei. Ah, meu Deus, esses castigos realmente foram violentos, conforme foi violento em toda a história de Israel, né? Mas na minha graça tive misericórdia de ti. Na graça, né, ele teve misericórdia. Deus, ele vai ter graça, misericórdia de você, que Deus, ele te ama, morreu na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado cujos pecados são perdoados. Cristo te perdoou, toma posse, mais uma vez, e volto a dizer, não é o último pecado. Nós sempre iremos errar, não é que eu estou profetizando, porque a nossa natureza é assim, né? É o tropeçar, mas o levantar é de Deus. Deus, ele está levantando a sua vida. Um beijo no seu coração. Deus tem um futuro para você, apesar de todas as quedas aí. Beijo no coração, graça e paz. Tchau.